Vamos lá. Segundo ano, funções trigonométricas. Perfeito. O que a gente escreveu aqui? Olha só. As funções trigonométricas, também chamadas de funções circulares, estão relacionadas com as demais voltas no ciclo trigonométrico. Aqui a gente tem o nosso ciclo trigonométrico. O eixo x é chamado de eixo dos cossenos. O eixo y é chamado de eixo dos senos, né? Então a gente divide o ciclo trigonométrico aqui em arcos, partindo desse ponto aqui que a gente chama de ponto A, de coordenadas 1, 0. Então aqui a gente tem um arco de 30 graus, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 e assim por diante. A gente tem que 180 graus equivale a π radiano, todo mundo sabe. E aí você tem que 90 graus é a metade de 180, então vai ser a metade de π, π sobre 2. 60 graus é a terça parte de 180, então é a terça parte de π, π sobre 3. 45 é a quarta parte de 180, então é a quarta parte de π, π sobre 4. 30 graus, sexta parte de 180, então é a sexta parte de π, π sobre 6. Então você já sabe que 30 é π sobre 6, 45 π sobre 4, 60 π sobre 3 e 90 π sobre 2. Os demais arcos que estão em graus, para eu transformá-los em radianos é fácil. Eu já falei isso com vocês, observe. 120 graus é o dobro de 60. Então vai ser o dobro de π sobre 3. Vai ser 2 vezes π sobre 3. 135 graus é 3 vezes 45, então é 3 vezes π sobre 4, vai ser 3π sobre 4. 150 graus é 5 vezes 30, então é 5 vezes π sobre 6, é 5π sobre 6. Observe que 120 eu relaciono com 60, 135 com 45 e 150 com 30. Muito bem. Esse daqui, e todos esses daqui também eu vou relacionar com os de lá, ó, 210. 210 é 7 vezes 3, né? 7 vezes 3, 21, 7 vezes 30, 210. Então é 7 vezes π sobre 6, é 7π sobre 6. 225 vai ser 5 vezes π 45, então é 5 vezes π sobre 4, que vai dar 5π sobre 4. 240 é 4 vezes 6, então é 4 vezes π sobre 3, é 4π sobre 3. Muito bem. Aqui os demais, 300, 315 e 330, também eu vou relacionar com os lá de cima. Observe, 300 graus é 5 vezes 60, então é 5 vezes π sobre 3, 5π sobre 3. 315 é 7 vezes 45, então é 7 vezes π sobre 4, 7π sobre 4. E 330 é 11 vezes 30, então é 11 vezes π sobre 6, é 11π sobre 6. Muito bem. As linhas tracejadas e essas diagonais aqui, elas me informam com quem que eu vou relacionar. Perfeito? Muito bem. Bom, as principais funções trigonométricas que a gente vai trabalhar são elas: função seno, função cosseno e função tangente. Nesse material a gente está trabalhando apenas por enquanto com a função seno e a função cosseno. Próximo material a gente trabalha com a função tangente, perfeito? Muito bem. Bom, antes de falar diretamente sobre a função seno e a função cosseno, vamos falar sobre funções periódicas. O que são funções periódicas? São funções que possuem um comportamento periódico. Periódico é aquele que se repete, ou seja, ocorre em determinados intervalos de tempo. Beleza? O período corresponde ao menor intervalo de tempo que acontece a repetição de determinado fenômeno. Uma função de A em B periódica se existir um número real positivo p, tal que f de x é igual a f de x mais p. Observe só. Voltando lá no nosso ciclo trigonométrico. Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Se eu fosse calcular o seno de 30, o seno de 30 valeria quanto? 1/2. Só que a partir de 360 graus, por exemplo, o seno de 390 graus também dá 1/2. Então, a partir de 360,
que é 2π radianos, eu começo a dar os mesmos valores que eu dei antes, 30, 45 e 60, tudo bem? Então você observe aqui que para essa função seno, o seno de x é igual ao seno de x mais 360, não é? Eu posso escrever 360 como 2π. Por exemplo, aqui eu coloquei que 2π ou 360 graus. Você pode escrever um dos dois. Então você observa que o seno de 30 graus é igual ao seno de 30 mais 360. Esse 30 mais 360 não deu 390? Que é o mesmo que está aqui, ó, 30 e 360, ambos têm o mesmo seno. Então, ocorre que a função seno ela é periódica e o período dela vale quanto? O período dela vale 2π, porque ela vai se repetindo. Muito bem. Bom, então voltando aqui, eu tenho que, perdão, uma função é periódica se ocorre isso daqui, ó. Se o f de x é igual a f de x mais π. E esse π, ele é chamado... Minha voz está falhando, um minuto só. Esse π, ele é chamado de período da função. Muito bem. Então vamos lá. Função seno. A função seno ela é definida por f de x igual a seno de x. Legal? Esses x, eles são os arcos. Legal? Então, ó. Vamos ver o que a gente escreveu. O domínio e o contradomínio da função seno são os reais. Observe só. Quando eu falo aqui, ó, que aqui está o eixo x, né? Então aqui eu tenho o domínio. Eu posso utilizar qualquer valor para x aqui. Então por isso que eu digo que o domínio é igual aos próprios reais. Observe uma coisa interessante. Esse π aqui não é que ele vale 180 não. Esse valor de π aqui é 3,14 aproximadamente. É um número irracional, tudo bem? Mas é um número real. Então eu estou utilizando todos os números reais aqui. Por isso que o domínio é os próprios reais. Muito bem. O contradomínio também são os próprios reais. Legal. Agora, o conjunto imagem da função, não. O conjunto imagem da função é um intervalo de -1 a 1. Por quê? Porque, por exemplo, na função seno, o valor máximo que eu posso obter é 1 positivo. E o valor mínimo que eu posso obter é 1 negativo. Então, é por isso que a minha função varia de -1 a 1. Intervalo fechado de -1 a 1. A gente escreve o que está escrito aqui, ó. Que a função seno de x, ela varia de -1 até +1, podendo ser -1 e 1. Então, observe só, por exemplo, quando você tem um arco AM, esse valor que deu aqui é simplesmente a altura da minha função, tá? É o valor de y. Então, eu posso traçar para qualquer valor que eu dê de um arco aqui, eu vou obter o valor de um seno aqui. E esse seno vai aumentando ou diminuindo. E aí eu posso traçar, então, esse meu gráfico. O ponto máximo que ele vai chegar aqui é no 1. Observe só. Para arcos do primeiro quadrante, variando de 0 até 90 graus, até π sobre 2, eu tenho que os meus valores de seno eles vão aumentando. Por isso aqui, ó, os valores de seno vão aumentando. Por isso aí cria essa curva crescente. Quando chega em π sobre 2, até π, olha, π sobre 2 até π, assim como ele foi aumentando no primeiro quadrante, agora ele vai diminuindo no segundo quadrante. Então ele começa a descer. Por isso uma curva que desce, chegando até em seno de π, que vai dar 0. Muito bem. A partir de π até 3π sobre 2, os valores vão aumentando em módulo, só que para baixo é negativo, né? Então vão aumentando em módulo, só que vão decrescendo. A curva vai indo cada vez mais baixo, porque eu vou chegar até no ponto mínimo, que é -1. E aí de 3π sobre 2 até 2π, eu tenho que ela vai diminuindo em módulo, mas a curva vai para cima, vai aumentando até chegar em 2π, que o seno vale 0. Muito bem. Cria-se então essa curva
que é o gráfico da função seno. Esse gráfico da função seno, ele é conhecido como senoide. Bom, uma coisa interessante, como os arcos não terminam em 360, eles vão cada vez mais, 390, etc e tal, essa curva aqui, ela é infinita, tanto para lá quanto para cá. Tudo bem? Muito bem. Só que a gente desenhou só de 0 até 2π, por quê? Porque de 0 a 2π, 2π é o período. Tudo que ocorreu aqui, vai ocorrer aqui, vai ocorrer para cá, vai ocorrer para cá, vai ocorrer para cá e assim por diante. Perfeito? Tá lá então o gráfico da nossa função seno. Muito bem. A função cosseno. A função cosseno é a mesma coisa. Nós temos que o domínio contra domínio são os reais. A função cosseno corresponde ao intervalo. A imagem da função corresponde ao intervalo fechado de menos 1 a 1. Isso é, o cosseno varia de menos 1 até 1. Tudo bem? E o gráfico da função cosseno será chamado de cossenoide. Vamos ver então o gráfico da nossa função cosseno, que está aqui, na outra página. Observe só, para cada arco que eu dou aqui, eu vou ter um valor do cosseno. Só que você tem que observar o seguinte, o cosseno de 0 graus, ele é 1. Então o arco do cosseno vai começar lá em cima, no 1. E aí você vai aumentando o arco e o valor do cosseno ele vai diminuindo até chegar em π sobre 2, cujo valor do cosseno vale quanto? 0. π sobre 2, o valor do cosseno vale 0. Então observe, começa no ponto máximo 1 e a curva vai diminuindo. Agora, aqui de π sobre 2 até π, o arco vai aumentando e o valor do cosseno vai aumentando em módulo. Em módulo ele aumenta, só que para cá é negativo, então a curva vem descendo, ó, até chegar o cosseno que vai dar menos 1. Cosseno de π é igual a menos 1. Quando chega aqui de π até 3π sobre 2, você vai ter que o cosseno vai diminuindo em módulo, em tamanho, só que como ele está indo para a direita, ele vai crescendo, tudo bem? Até chegar em cosseno de 3π sobre 2, que vale 0, está lá a curva aumentando. E de 3π sobre 2 até 2π, o cosseno volta a aumentar até chegar no seu ponto máximo, que é 1. Está lá, essa curva ela é chamada de cossenoide, tudo bem? E a gente desenhou só esse pedaço de 0 até 2π, por quê? Porque a função cosseno também é periódica. O que acontece aqui também vai acontecer para cá também, ó. E para cá também ocorre, tá legal? Muito bem. Bom, tem uma nota aqui que é muito importante. Quando você tem, por exemplo, a função do segundo grau, esse gráfico aqui, y igual a x ao quadrado, né? É uma função do segundo grau cujo gráfico é uma parábola. Só que a gente não estuda só essa função aqui, né? A gente estuda, por exemplo, isso daqui, ó, 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Não é verdade? A função, na verdade, ela vem composta e assim por diante. É o que ocorre. A função seno, a gente não vai estudar só seno de x. A gente vai estudar as funções desse tipo aqui, ó. A mais B vezes seno de cx mais D. Perfeito? Bom, o gráfico continua sendo uma senoide. Tudo que eu falar agora em seno também vale para cosseno. Só que quando isso ocorre, eu tenho um A somando, um B multiplicando, um C somando a variável x e mais um D somando aqui dentro, C multiplicando e o D somando, você faz o que? Você mexe com o conjunto imagem, você mexe com a amplitude e você mexe com o período da sua função seno. Tudo bem? Eu vou te ensinar apenas a calcular a nova imagem. A imagem da função seno, purinha, ela varia de menos 1 até 1. Não é? Agora, quando você tem
um A somando e um B multiplicando a função seno, você mexe com o conjunto imagem. O novo conjunto imagem vai variar de A menos B até A mais B. Perfeito isso? E o período? Quando você pega esse C e multiplica o X, você simplesmente pode encurtar ou você pode dilatar o gráfico da sua função. Isso é mexer com o período. O novo período vai ser dado por 2π sobre C. Na verdade é módulo de C, desse cara aqui. Perfeito isso? Muito bem. E aí com isso você consegue resolver alguns exercícios. Vou resolver, por exemplo, falando sobre período, algumas questões aqui, tá legal? Por exemplo, questão 2. A função real f de x igual a mais b vezes seno de cx tem imagem de menos 7 a 9. E o seu período é π sobre 2 rad. Assim, o valor de a mais b mais c vale quanto? Observe o seguinte, eu tenho que encontrar os valores de a, b e c. O período é π sobre 2. Por que o período não é 2π? Porque essa função aqui você multiplicou o c. C você multiplicou o x. Então o período ele modificou. A gente viu que o período, está aqui em cima, ele é dado agora por 2π sobre módulo de c, né? Então eu vou ter aqui, ó, ele disse que o período é π sobre 2. Só que o período é dado por 2π sobre, eu vou botar só c. Perfeito? Vai ser dado então por π sobre 2. Legal? Você pode cortar esse